Olá a todos! Na aula de hoje nós veremos como criar partituras para vários instrumentos e também o conceito de vozes. Então, o MuseScore permite facilmente a criação de partituras para múltiplos instrumentos. Isso pode ser feito no momento da criação da partitura e também durante a edição. Então, para a criação, nós vamos aqui no Nova Partitura. Não vou colocar título, apenas como exemplo aqui. E aqui nesse momento da escolha dos instrumentos, o MuseScore ele já traz alguns que ele chama de templates, né? Que são alguns padrões aqui que podem facilitar a criação. Então, se você faz para canto coral, você tem a possibilidade aqui de selecionar voz mais piano, litúrgico, etc. Música de câmara, quarteto de cordas, quarteto de sopro, etc. Solo é apenas para um instrumento. Jazz, a partitura para jazz seria o padrão que a gente usa até no Brasil para música popular, né? Que você tem a indicação da harmonia na forma de cifras e uma linha para a melodia. Banda de rock, percussão e orquestras. Então, se você escolher algum desses aqui, por exemplo, ele vai trazer já com todos os instrumentos desse padrão dele. Então, pode ser uma forma mais fácil. Mas, se você quiser escolher um padrão próprio, você pode vir aqui, escolha instrumentos. Na sequência, você vai ter essa janela aqui de escolha de instrumentos, onde do lado esquerdo você tem todos os instrumentos disponíveis aqui, né? Você pode filtrar aqui por áreas ou selecionar todos os instrumentos e escolher o instrumento que é do seu interesse. Vou manter aqui o comum e apenas como exemplo usar uma partitura para um duo de flauta doce. Então eu clico em flauta doce, adicionar a partitura, então ele já aparece aqui do lado direito. E se eu quiser adicionar mais uma, basta clicar adicionar a partitura. Se eu cometer algum erro, posso remover da partitura. Se, por exemplo, fosse uma flauta doce mais um violão, aí eu viria aqui, já coloquei a flauta doce, aqui em cordas dedilhadas, posso selecionar o violão. Então, é bem simples esse processo de criação para múltiplos instrumentos. Então, colocar outra flauta doce. Próximo, escolher uma tonalidade, andamento, etc. Finalizar. Então aqui perceba que a partitura ela fica já com as duas pautas, né, nesse sistema, indicando os dois instrumentos. Ele já coloca o nome do instrumento por padrão e numera à medida que a gente vai adicionando. Então no primeiro sistema ele já coloca como o nome completo, né, flauta doce 1, e nos seguintes ele usa uma versão abreviada. A edição é convencional, então basta você ir inserindo aqui as notas, etc. A outra opção para inserção de novos instrumentos é caso você tenha uma partitura já existente. Então vamos criar uma nova partitura, também apenas de exemplo aqui, onde eu vou colocar apenas um instrumento. Então, como exemplo, fazer a mesma coisa, apenas uma flauta doce, adicionar a partitura, finalizar. Então eu tenho aqui uma partitura apenas para um instrumento. Se eu quiser adicionar ou remover mesmo os instrumentos, eu posso utilizar aqui o menu Instrumentos, né? Editar Instrumentos, que também pode ser acessado através do atalho de teclado da letra I. Então esse menu Instrumentos é basicamente aquele mesmo instrumento do processo de criação. Então eu posso adicionar o próximo, enfim, quantos eu quiser, e também posso remover os instrumentos que já existiam para adequar a partitura à minha necessidade. O que é interessante é que nesse menu Instrumentos você pode tornar alguma dessas pautas invisível, né? Basta entrar no menu Instrumentos, no atalho da letra I,
E aqui você pode desmarcar esse instrumento como visível. Então você percebe que ele deixa apenas uma flauta. E onde é que isso pode ser interessante? Então, é possível que eu tenha criado uma partitura nesse estilo, né, de música popular, com a melodia, a letra e a indicação da harmonia, mas essa indicação da harmonia fica a cargo do intérprete saber como ela vai ser executada. Então pode ser interessante que eu crie uma pauta invisível que permita que eu escreva essa harmonia da forma correta, colocando o ritmo em um instrumento harmônico, por exemplo, um piano. E essa indicação fica invisível, mas no momento que eu executo, eu consigo ouvir essa execução mais adequada do que o MuseScore faz normalmente, como a gente viu já na aula sobre cifras. Então, essa partitura aqui, por exemplo, ela tem essas indicações harmônicas, mas tem uma pauta escondida aqui de um piano que executa essa harmonia com o ritmo de bossa nova. Então vamos ouvir. Então é possível perceber que tem um piano tocando um ritmo de bossa nova em cima dessa harmonia que foi escrita, e ele está justamente invisível aqui, foi desmarcado, e a gente pode clicar aqui novamente, né, na janela de edição de instrumentos e visualizar como foi escrita essa harmonia. Então aqui com a indicação, tanto um exemplo aqui, né, de baixo, e também escrita da forma mais quadrada. Essa opção é interessante porque você pode criar os seus acordes aqui com o voicing que você acha mais interessante, né? Uma outra possibilidade quando você utiliza partituras para mais de um instrumento é a separação de partes. Então aqui nesse exemplo eu posso deixar essa pauta do piano invisível e distribuir para os cantores apenas a pauta que tem a melodia e a letra. Já para o músico que vai executar essa harmonia, eu posso distribuir a partitura completa ou fazer qualquer tipo de alteração. Então se eu tenho uma orquestra, eu posso selecionar e entregar para cada músico apenas a sua parte, para simplificar essa partitura. E o MuseScore permite isso. Se você tem múltiplos instrumentos, você tem a opção de vir no menu Arquivo, a opção Partes. Então, nessa janela de partes, você consegue ver os instrumentos disponíveis, né? E aqui na opção Todas as Partes, quando você clica, ele traz todas as partes para essa janela. Isso significa que ele vai criar partituras separadas para cada instrumento. Então, basicamente, Arquivo, Partes, chegou aqui, clico no botão Todas as Partes. Nesse momento, basta apertar OK. E aí perceba que dentro da aba da partitura que eu estou editando, ele vai criar mais 3 abas, uma com a partitura completa, uma só com a parte da voz, nesse exemplo, né? E outra só com a parte do piano, que é quem está fazendo a harmonia. Outro exemplo aqui, para esse duo de flautas doce, eu vou fazer o mesmo processo, né? Arquivo, Partes, e aqui ele vai mostrar os instrumentos. Eu clico aqui em Todas as Partes, então ele vai trazer todas aqui para esse menu, aperto OK, e ele vai modificar para mostrar o seguinte: na aba da partitura que eu estou editando, ele vai criar 3 subabas aqui, com a partitura completa, a parte da flauta doce 1 e a parte da flauta doce 2, que eu posso distribuir para os músicos. Outra coisa interessante é que a formatação de cada uma dessas partes ela é independente. Então, por exemplo, se aqui eu achar mais adequado inserir quebras de sistema nesse padrão, essas quebras elas não vão alterar
as quebras da partitura principal completa e nem as quebras das outras partes. Então fica bem mais simples. Por exemplo, em algumas partituras, alguns instrumentos têm muitos compassos de pausa, e aí eu posso deixar todos condensados e fazer as quebras apenas nos momentos que ele toca. E assim gerar partituras adequadas para cada um dos músicos que for executar esse arranjo, né? Outro conceito interessante disponível no MuseScore é o conceito de vozes. Em outros programas também de edição de partitura, esse conceito de vozes do MuseScore ele pode ser encontrado com o nome de camadas ou layers. Isso permite que em uma mesma pauta eu escreva múltiplas melodias, de forma que na formação de um exemplo de notas simultâneas de um acorde eu possa ter durações distintas sem violar o compasso. Então, esse tipo de partitura, um exemplo, ele é muito utilizado em partitura de violão, onde eu tenho todas as notas em uma só pauta, mas com durações distintas, por exemplo, como as notas do polegar e dos outros dedos. Então, um exemplo aqui desse tipo de partitura, um exemplo simples aqui do livro do Henrique Pinto. Então eu tenho aqui no mesmo compasso, 3/8. Então eu tenho aqui o polegar executando essa semínima pontuada e os dedos anelares, médio e indicador executando essas 3 colcheias, que na forma de adição comum do MuseScore não seria possível indicar essa notação. Então, com as vozes, eu posso criar uma voz que vai ficar com as hastes para cima e outra voz que fica com as hastes para baixo, e posso indicar aqui qualquer tipo de duração para essas notas independentemente. Então, como fazer isso no MuseScore? Primeiro se escreve a partitura da primeira voz, que seria a voz com as hastes para cima. Nesse exemplo aqui do violão, seria a dos dedos indicador, médio e anelar. Então vou escrever aqui. Essa é considerada a primeira voz. Então perceba que as hastes elas tomam direção para cima ou para baixo de acordo com a posição das notas. E a partir desse momento nós vamos começar a inserção da segunda voz, que seria o polegar. Então, retomando aqui, então a gente tem esses polegares marcando o grave. Então, como mudamos de voz? Primeiramente, nós vamos para a primeira nota, né, depois de finalizar a escrita da primeira melodia, a gente volta para a primeira nota da partitura, entra no modo de inserção de notas, com a letra N, e nesse modo de inserção de notas, nós podemos mudar para a segunda, terceira ou quarta voz. Então vamos para a voz 2, o atalho, como é apresentado aqui, é o Ctrl Alt 2, então posso clicar ou utilizar o atalho. Pronto. Nesse momento, qualquer nota que eu insira, ela já vai estar nessa segunda voz, que é indicado pela cor verde. E aqui basta escrever a partitura também normalmente. Então, aqui no início ele começa com uma pausa. Nós temos um Dó aqui no polegar, nessa semínima pontuada. Então, só seguir o mesmo padrão de escrita como feito normalmente. Perceba que à medida que eu insiro essas notas do polegar, as hastes da melodia dos dedos elas vão virando para cima e o polegar fica sempre com a haste virada para baixo. Então, após a inserção de todas as notas, nós temos na parte superior a primeira voz e na parte inferior a segunda voz. Basta clicar sobre a nota para saber se a nota selecionada é a primeira ou a segunda voz. Então aqui, ó, quando eu clico, ela fica azul, indicando a primeira voz, e quando eu clico aqui, ela fica verde, indicando a segunda voz. E lembrando que essa mesma lógica pode ser utilizada também para a terceira e quarta vozes. Lembrando que a mudança de voz deve ser feita durante
o modo de inserção de nota. Então, sempre depois de clicar aqui ou utilizar a letra N, a gente pode mudar a voz, né? Caso você clique aqui nas vozes com alguma nota selecionada, sem estar no modo de inserção de nota, essa nota vai ser transportada para outra voz. Então, exemplo, essa nota está na primeira voz, como a gente pode ver aqui, tanto pela cor quanto pelo número. Se eu clicar no 2, ela é transferida para a segunda voz. Então eu posso clicar de volta no 1. E também pode ser útil para mudar alguma nota ou conjunto de notas entre as vozes, né? Então é isso para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.